Os bolsonaristas estão comemorando nas redes sociais, dizendo que já conseguiram uma quantidade suficiente de assinaturas para abrirem uma CPI contra o governo Lula, para investigar o que aconteceu com os atos antidemocráticos no início do mês de janeiro. Na minha opinião, isso tudo não passa de blefe dos bolsonaristas, porque eu acho muito difícil eles já terem conseguido as assinaturas necessárias vindas do Senado. E na verdade eles estão com medo de perderem os mandatos, porque o Ministério Público e o Judiciário estão avançando nas investigações dos atos antidemocráticos e já pegaram alguns financiadores. O próximo passo é pegar e caçar os políticos. Na sua opinião, essa história de CPI das assinaturas é um blefe dos bolsonaristas? E na verdade eles estão com medo de perderem os mandatos? Deixa o seu like se você gosta de ver bolsonarista com medo e claro, se inscreva no canal. Antes de iniciar, eu quero já resolver uma possível confusão. Porque alguns mais atentos vão dizer, mas já existe uma CPI que está em curso investigando os atos antidemocráticos do início do mês de janeiro. E você tem toda a razão. Mas essa é uma CPI distrital, ou seja, é uma CPI que foi aberta pelos deputados distritais do Distrito Federal. Um deputado distrital é como se fosse um deputado estadual, só que do Distrito Federal. E essa CPI foi aberta para investigar o que o governo distrital, que é o governo do Distrito Federal, fez, não fez, omitiu durante os dias anteriores e também durante o dia dos atos bolsonaristas. Até o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança do Distrito Federal, que está preso, já teve a sua convocação para prestar esclarecimentos e depoimentos aprovada, tá? Então essa é uma outra CPI que já está em curso, mas os parlamentares bolsonaristas querem abrir uma CPI, ou melhor, uma comissão parlamentar mista de orçamento, uma CPMI. Eles estão dizendo que já possuem a quantidade mínima de assinaturas para a abertura de uma CPMI, que seria 171 deputados e 27 senadores. E a CPMI ela tem a abertura automática, então se você conseguiu a quantidade mínima de assinaturas, ela imediatamente precisa ser aberta. Eu acho que, na minha opinião, é um blefe por parte dos bolsonaristas, porque eles não devem ter conseguido as assinaturas necessárias dos 27 senadores. E o que eles estão falando, possivelmente, são das assinaturas coletadas pela Soraya Tronic. Mas isso foi da legislatura passada, porque o Senado, na verdade, esvaziou todas essas assinaturas. E eu vou explicar pelo seguinte, a Soraya Tronic, que foi candidata à presidência da República e é senadora pelo Mato Grosso do Sul, no fim da legislatura passada, que terminou no início do mês de fevereiro, ela havia conseguido coletar 38 assinaturas, 11 assinaturas a mais do que o necessário para a abertura de uma CPI no Senado. Só que isso foi na legislatura passada e uma grande quantidade da base aliada do Lula assinou essa CPI. E agora, claro, eles estão esvaziando essas assinaturas da CPI. E aí o que acontece? Existe aí um outro problema que seria um problema regimental, porque essa CPI ou essas assinaturas foram coletadas na outra legislatura, agora muda tudo. Então o que ela precisa fazer? Abrir um novo requerimento e coletar novamente as assinaturas. E aí dificilmente ela vai conseguir as 27 necessárias. Se a Soraya Tronic não vai conseguir as 27 assinaturas necessárias, como que os bolsonaristas estão dizendo que eles conseguiram? Por isso que eu vejo que é um blefe. E outra, o Renan Calheiros, que estava defendendo a abertura dessa CPI, já não fala mais nada publicamente a respeito disso. A última fala do Renan foi aí há umas 2-3 semanas. Ou seja, ele tá pianinho, porque o próprio Renan, que estava trabalhando para convencer o governo a abrir, já recuou. E por que houve esse recuo do governo, sendo que inicialmente havia o interesse do governo Lula de investigar o que aconteceu nos atos bolsonaristas? Existe um receio de 2 pontos, né? Primeiro, desgastar integrantes do governo e o segundo, de mudar o foco do parlamento de assuntos que o governo avalia como sendo mais importantes. Inicialmente, o governo defendia a abertura dessa CPI para pressionar mais o Bolsonaro e manter esse assunto aceso por mais tempo. Por 1 ano, porque a quantidade de pessoas que seriam ouvidas é muito grande, então essa CPI teria que ser prorrogada, ficaria aí mais ou menos por 1 ano. Só que esse assunto já deu uma esfriada, porque as investigações do Ministério Público e do Judiciário avançaram. Nós estamos vendo tudo isso, como até financiadores dos atos bolsonaristas começaram já a serem pegos e até mesmo presos.
Link aqui no card, também já falamos sobre isso, explicamos toda essa história. E aí o governo falou o seguinte, olha, pode não ser interessante, pode provocar desgaste e mais ainda, pode tirar o foco de assuntos importantes, como por exemplo a reforma tributária que está em curso, já está sendo planejada. Então o governo não quer nada, nenhuma distração e principalmente nenhum desgaste com relação no caso, o governo Lula. Mas eu quero que você coloque nos comentários, essa CPMI ou essa CPI poderia desgastar ou ajudar o governo Lula? Você é a favor ou contra essa abertura? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E por que poderia desgastar o governo Lula? Porque o Flávio Dino poderia ser chamado para depor, e até mesmo o Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa. Só que quem está mais exposto é o Flávio Dino. Porque desde que começou esse burburinho de abrir CPI no Senado, eu venho falando para vocês o seguinte, o Flávio Dino corre um sério risco. Porque dias antes dos atos bolsonaristas, logo que o Flávio Dino assumiu o seu mandato como ministro da Justiça, ele exonerou uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam no serviço de inteligência, porque ele considerava bolsonaristas. Essa exoneração em massa, podemos colocar assim, provocou um apagão de canetas. O que é isso? Sumiram as canetas. Há uma paralisia no serviço da inteligência e as informações que poderiam ser coletadas para frear essas manifestações não foram coletadas. Então o Flávio Dino tem aí uma possibilidade de ser muito desgastado. Então esse é um objetivo da oposição bolsonarista. Conseguir, com essa CPI, com essa história da CPI ou da CPMI, algo que possa dar uma certa sincronia nas ações da oposição. Porque como você sabe, e nós já comentamos, a oposição está num certo pânico com o governo Lula. Link aqui no card. Porque eles não sabem como atuar, fazer oposição ao Lula. O Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, ele não vem para o Brasil, desarticula a oposição fica batendo cabeça, não sabe como se opor de fato. Porque o bolsonarismo sabe fazer aquela oposição pro nicho. Tanto que se você for pegar as últimas postagens do Eduardo Bananinha, tá falando de Venezuela, Maduro, toda aquela bobagem, aquela disputa ideológica que não é uma disputa de fato política. Enquanto a oposição não sabe como desgastar propriamente dito o governo Lula, a pesquisa Quest mostrou uma aprovação do Lula grande. Claro que ela pode cair em função do aumento dos tributos no preço dos combustíveis. Vamos ver como que o Lula vai sair dessa situação, que é uma situação complicada. Link aqui no card. Porém, para além da harmonização facial da oposição, os bolsonaristas estão com medo. Porque vocês viram, nós já comentamos ao longo do vídeo, que as investigações contra os bolsonaristas dos atos antidemocráticos começou a avançar e a subir a hierarquia. Os manifestantes foram detidos, foram presos, prestaram depoimentos, alguns foram liberados e outros continuam presos. Só que aí o que começou a acontecer? A justiça começou a pegar aqueles que financiaram os atos. Então a hierarquia já começa a chegar perto dos deputados. A Carla Zambelli, por exemplo, ela está morrendo de medo de ser caçada. Ela sabe que está protegida do STF porque ela possui lá as suas prerrogativas do cargo. Só que o TSE pode caçar o mandato dela. Essa foi uma reportagem do site Metrópolis. Ela teme esse medo, porque se ela for caçada, ela perde o mandato. E o Alexandre de Moraes, em anos anteriores, falou: não vamos tolerar quem está propagando desinformação sobre os resultados do primeiro e do segundo turno. Então há um certo risco. E ela compareceu, ela esteve junto dos manifestantes bolsonaristas que estavam à frente do QG do Exército. Fora que outros deputados bolsonaristas postaram mensagens de apoio aos bolsonaristas que estavam lá praticando todo o quebra-quebra em Brasília. Então eu vejo que eles estão querendo criar uma narrativa ou melar as investigações que já estão em curso, para que eles mesmos não sejam punidos. Por isso, pessoal, essa história de CPI eu acho muito difícil, na minha opinião é muito difícil sair do papel. Dificilmente vai sair, e o que eles estão tentando fazer é conseguir proteção jurídica. Essa pelo menos é a minha interpretação. Qual é a sua?